Então, com base nisso, podemos, de forma bastante sucinta, dividir o fenômeno do comportamento em alguns elementos, tá? Que aqui envolve o desejo, né? Ou busca. Perfeito? O prazer, ou gostar, que aí se dá pelo aspecto hedônico, certo? Pelo fenômeno do hedonismo. E também o processo que compreende o quê? A aprendizagem, um reforço. Que é justamente a incorporação do repertório, ou seja, que aí se dá pela própria formação de comportamentos atuais ou hábitos. Perfeito? Que aqui é onde eu tenho elemento de aprendizagem. Além disso, eu tenho também um outro elemento que constitui nesse cenário, que é o quê? Predição. Certo? Se dá pela previsão que se tem do resultado. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que o seu comportamento, o seu repertório de fenômeno comportamental, ele vai trabalhar a partir de elementos que constituem o que eu espero, o interesse, ou a saliência, certo? O engajamento, o que se tem como expectativa, que é o prazer, ou seja, a experiência que se tem como resultado e o que eu espero dela, e qual que é o repertório aprendido a partir dessa experiência. Perfeito? Já se pegaram alguma vez consumindo algo ou comprando algo que quando vocês o obtiveram no caso, não era algo tão bom assim? Ou você sentiu, não queria tanto quanto achava que gostaria, que queria? Já se pegaram nessa situação? Putz, comprei demais, putz, gastei demais, e não era tudo essas coisas. Certo? Qual que é o fenômeno que está relacionado a isso? Predição e comportamento de busca. E o que mais ainda está relacionado a isso? Que eu estabeleço, mesmo de forma que reflita num arrependimento, eu continuo a executar isso, mesmo que eu não goste tanto ou não seja aquilo que eu esperava. Mesmo sabendo que aquilo não seria tão bom quanto eu esperava. Mas a expectativa que o organismo tem sobre aquilo, ela acaba viabilizando comportamentos de busca e de consumação. Então, quando o paciente muitas vezes sinaliza que não consegue cessar a ingestão de alimentos, ou não consegue se controlar frente às situações que envolvem a exposição de alimentos, mesmo que isso reflita num desprazer posterior, é justamente esse repertório que está adquirido sobre aquilo que se espera. Tá? E aqui entra o ponto importante nessa divisão, que é justamente um fenômeno chamado saciedade esperada. Já ouviram falar? E o que significa essa saciedade esperada? Significa que em cada situação ou contexto, o seu organismo tem, ou no caso do indivíduo, tem uma expectativa de saciedade. No rodízio é uma, no café da manhã é outra, no lanche da tarde é outra, no almoço é outra, certo? E nos finais de semana são outras. Você come mais no final de semana, embora aquilo atenda de forma satisfatória a mesma coisa que você come na semana, só que em proporções menores. Um chocolatinho ali depois do almoço é suficiente, mas à noite só é suficiente se for uma barra de chocolate. E na TPM, então? Tem que ser uma fábrica de chocolate. Certo? Então perceba que o nosso modelo de saciedade, ele não é um modelo rígido, ele não é um fenômeno estático. Ele trabalha de acordo com circunstâncias, aonde fica mais ou menos favorável. Certo? Circunstâncias essas que foram aprendidas através do que se espera dentro desse contexto e também do aspecto de desejabilidade. E nem sempre estaremos engajados com certos objetos ou estímulos
que necessariamente vamos gostar o que gostamos, ou que necessariamente precisamos. Embora o desejo, ele dá a impressão de necessidade, que é o que o paciente escreve para você quando fala, eu preciso de um doce. Certo? Eu preciso de um chocolate. Faz sentido isso para vocês? Embora o elemento prazer seja aquele muito mais descrito, só que aquele impulso de ação, aquele ímpeto que leva o indivíduo a querer consumir algo, ele é muito baseado no quê? Baseado no elemento de desejabilidade e na expectativa que se tem, ou predição que se tem com relação àquilo que eu vou consumir. Porque o desejo é o que vai mobilizar a maior parte do nosso comportamento. Por isso que a gente fica, muitas vezes, perdendo 40, 50, 60 minutos no TikTok ou nos Reels do Instagram. Porque eu estou gerando várias ativações dopaminérgicas em razões de várias predições que se apresentam de forma reforçadora e variável. Então você tem vários estímulos distintos. E aí que entra também a importância do quê? Nesse processo? Do córtex orbitofrontal. O que ele está atrelado? Aquela saciedade sensorial específica, né? Isso não é só sobre comida. Isso é sobre estímulos que refletem algum grau de reforço, um grau de satisfação. Então você começa a se saciar perante aos estímulos que aparecem ali nos Reels, buscando outros estímulos diferentes em relação aos próprios mecanismos das redes sociais. Então você vê vários Reels, porque são várias formas diferentes de entretenimento.